Aqui está ela, uma salva de palmas, senhoras e senhores, a Jazz. Nossa querida Jazz Peixoto. Aqui está a nossa competente companheira e também uma presença ilustre desse programa, Paula Camacho. Encontro de notáveis mulheres em homenagem à nossa nova lei. Ixi, misoginia. Misoginia, a gente vai ficar quieto, não pode interromper um segundo sequer as mulheres, que é a man interrupt. Como é que chama? Agora não dá, mansplaining. Mansplaining. Da cadeia agora, cuidado, em breve. 5 anos. Mansplaining, é isso? É bom, a gente tem que processar agora os caras aí, os esquerdomachos que mandam ficar quieto aí, ó. Então, mas por exemplo, numa reunião de uma empresa, porque o empresário sempre toma na tarraqueta. Muitos processos trabalhistas. Sim. Todo dia. Não, eu também. Se eu fosse juiz trabalhista, eu ia só dar pro empregado. Falar, tá aqui pra você. Lógico. É assim. Favor do patrão. É lógico, eu vou agradar patrão. Contra patrão. Você é juiz trabalhista. Sim. Você não é juiz patronista. Sim. Não é isso? É trabalhista. Você não acha que isso aí vai ser ruim para as mulheres? Terrível. Terrível. Que empregador, que patrão vai se sentir à vontade de contratar uma mulher e dar alguma ordem que ela não gosta? Pode meter um processo e 5 anos de cadeia. E vai além, porque é criminal agora. Então, o risco, assim, muitos empresários vão buscar formas de agora evitar a contratação, porque o risco que ele compra ao fazer isso é gigante. E a redação patética e o relatório ali da relatora em relação a isso faz tudo ficar ainda pior, porque incentiva, deixa tudo muito em aberto. Vai diminuir a empregabilidade das mulheres, no lugar de ajudar, só vai atrapalhar. Óbvio. E eu adiciono que também quem casou, casou. Porque qual homem vai ficar se sentir à vontade de chegar numa mulher, né, e falar e tentar chegar para chamar para um encontro, e a mulher de entender errado e achar que também é misoginia. Mas não é quem casou, porque se você falar algo pra sua mulher, ela pode pôr na cadeia. Eu sei. Não, mas relacionamento não. Mas também a gente não precisa exagerar tanto. Mas eu digo assim. Por exemplo, num relacionamento você tem os flagzinhos, você vai vendo, você fala, puta, essa pessoa não serve muito pra mim, tal, não sei o que, você vai, né? Você não é do dia pra noite. Mas eu digo o seguinte, numa empresa, por exemplo, porque isso, pelo que eu li lá, a mina que se sentir constrangida, ela já pode, em qualquer circunstância. Por exemplo, numa reunião. Eu estou numa reunião lá, fazendo a reunião. Por exemplo, a reunião, às vezes, ela é acalorada. Sim. Né? Quando você está discutindo alguma coisa, você tem um ponto de vista, eu tenho outro, tal, e não sei o quê. E às vezes você pode dar uma escorregada e falar um negócio. Se a mulher se sentir constrangida, ela tem testemunha na sala, ela te ferra. Então, eu acho difícil o patrão. Como é que o patrão vai pensar isso? Num contrato, vai, né? E vai além, Emílio. Vamos lá, né? A gente teve uma crítica muito grande ao Frei Gilson recente por causa de uma pregação em que ele fala um trecho da Bíblia, assim. Tem que ter limite dentro dessas lógicas do que é fé, do que é visão. Não é porque eu vivo uma vida de um jeito que o outro vai vivê-la. Ele vai lá e faz uma pregação, alguém se sente ofendida. Vai atrás de alguma represália em relação a isso, e eles falam, tá na Constituição, é liberdade religiosa. Mas tem decisões já e buscas em relação a isso que não estão pondo isso em situação. A Cláudia Leite não trocou a palavra de uma música por uma questão de fé própria dela, e o Ministério Público foi atrás dela. Então isso também tem que estar na conta. Este PL vai ser péssimo para todo mundo, especialmente para as mulheres. O patrão agora ele tem que ter medo, porque pode acontecer exatamente isso e ele ter que enfrentar um processo criminal. Aqui é direito penal, torna tudo ainda mais gravoso. O pior é que a criminalização do discurso em anos de eleição vai causar censura. Que eu acredito que é justamente isso que eles queriam, principalmente o pessoal de esquerda e de centro. E o pessoal de direita que votou, eu acredito que eles não queriam perder os votos femininos. Mas é um tremendo tiro no pé, né? Deveriam ter votado contra, ir para as redes sociais e denunciar e fazer o escarcéu. É aquela história, eu vou me matar para que você não me faça mal. Então eu me mato agora, eu vou me matar, eu me mato para que ninguém me faça mal. Com medo. Agora, isso que eu queria entender, porque, por exemplo, o processo que a pessoa vai entrar nisso aí é para quem está na comunicação, é para gente. Isso. É para calar a boca de quem tem voz pública, correto? Porque normalmente todos esses processos, quem entra, normalmente é um político de esquerda, ou ele é suplente,
ou ele vai ter uma eleição agora, ele está querendo o nome dele aparecer, então ele vai no Ministério Público, ele faz a denúncia para o Ministério Público, aí aparece na imprensa. Ganha nome, exposição. Isso. Aparece que ele entrou com... fulano de tal está processando. Mas não é, ele não processa ele, pessoa física, porque ele pode se ferrar. Lógico. Então ele entra através do Ministério Público. Como é que funciona isso, Jazz? Você que domina essa área, para explicar para a galera que está acompanhando, que não entende muito isso. Basicamente, ele faz o contato ali, ele vai fazer uma queixa-crime, ele vai fazer alguma acusação e, a partir disso, o Ministério Público pode tomar uma iniciativa. Vivemos isso no caso da deputada Érica Hilton em relação ao apresentador Ratinho. Vemos ali o posicionamento do MP. O MP, que na Operação Lava Jato estava envolvido aí em recuperar bilhões, agora ele virou fiscal do discurso em diversas situações. Acredito que seria bem melhor ter continuado no combate contra a corrupção. Mas é uma situação complicada e isso vai para as redes sociais. Desde o começo, Emílio, o governo do Partido dos Trabalhadores coloca que a pauta de regulamentação das redes, a pauta que... por semana. Tudo, é todo um por semana. Aí eles colocam CAD, tem um projeto que foi aprovado, estamos falando da Câmara dos Deputados, a Câmara aprovou aí o 4675, que é um PL, aprovou a urgência dele, então ainda vai ser julgado o mérito, que vai dar ao CAD o privilégio de regular as redes sociais aí, de ver as questões que estão acontecendo. Isso foi aprovado. Nós falamos muitos deputados parlamentares no Senado, mas a gente tem que olhar também para os deputados aqui. A urgência foi aprovada. O CAD validou a compra do BRB pelo Banco Master. Assim, ele validou, existe a visão dele sobre isso. Mas efetivamente o que o CAD vai fazer? Então, eles vão olhar a concorrência. Eles estão argumentando que isso é uma cópia de uma legislação europeia, é uma cópia piorada, porque lá teve um impacto muito ruim em termos econômicos, mas para além disso, a nossa versão não coloca os critérios que as redes terão que seguir como específicos ali de publicidade. E vai ser criado um novo órgão dentro do CAD, nomeado pelo presidente Lula, que vai escolher nesse momento, se já entrar em vigor. E a partir desta escolha, esse novo órgão teria poderes como suspender uma rede. Uma coisa boa. Assim, isso está acontecendo. Mas, mais uma vez, nosso Congresso Nacional é muito omisso em dizer isso para a população. Mas aí muda só o lado que vem, né? Porque a rede social suspensa, a gente já teve experiência. Mas agora nem precisamos, talvez, da figura e do desgaste de uma decisão judicial. É um poder muito alto que fala que é sobre concorrência. Não é sobre concorrência. E vamos lembrar também que o STF também, ele já demonstrou diversas vezes que tem interesse em regular as redes sociais, né? Diversas vezes ele tentou fazer isso e fez. Quando ele decidiu, naquela ocasião, que as redes sociais eram responsáveis pelos conteúdos que eram postados e não as pessoas que postam. É isso aí, a subjetividade, né, da lei, ela abre muitas brechas. O que isso pode interferir? Porque a gente recebeu o advogado Durso aqui, segundo ele, na lei, se a mulher, se der um tapa, se agredir a mulher, pode ser até pior com esse crime que eles estão colocando na misoginia. O que pode piorar para as mulheres, de fato, na opinião de vocês? Na minha opinião, é justamente o mercado de trabalho e porque vai excluir as mulheres. As pessoas não vão se sentir à vontade de contratar mais mulheres. E veja, já insegurança, né? Insegurança jurídica. Nós temos uma imensa insegurança jurídica e isso tende a piorar ainda mais. Eu vou além até. Por exemplo, misoginia é um conceito muito abrangente. E quando a gente olha para indicações do Supremo, poxa, 3 indicações, nenhuma mulher. Eu posso argumentar que isso é misoginia. Então, assim, é muito abrangente em várias frentes. E o nexo, a lógica de falar que isso vai diminuir feminicídio, é uma loucura sem tamanho, sem tamanho. E mais, várias leis já têm essas proteções. A mulher que eles colocam, agora vai ter isso, vai ter isso. Está lá na Maria da Penha. Então, mas isso aí, eu estava acompanhando você e a vereadora lá do PT. Puta petista, hein? Porra, abraçando o Lula. É difícil. Eu estava vendo lá no Morning ontem a petista e ela nem leu a lei. Não leu, Emílio. Ela não sabia responder. Só que eles têm aquele discurso que é o que todo mundo... Ontem a gente fez a matéria na rua, mas todo mundo repete isso aí. Mas o feminicídio, porque toda hora tem notícia de feminicídio, feminicídio. Tem essa propaganda. E aí o que ela fala? Ela fala o seguinte, se você falar, mulher, aquilo que o Jornal Nacional usou como exemplo, né? Você tá nervosa hoje? Você tá de TPM? Aí ela fala o seguinte, tá vendo só? É assim que começa. Isso. Começa numa brincadeirinha e termina você apunhalando a mulher. É muita cara de pau.
É muita cara A dimensão de pau. que o cara... A dimensão que o cara coloca numa coisa que você fala pra alguém, que você tá ali na você citou É uma sacanagem, né, bicho? Você citou um Não é exemplo bom, né, Emílio, que elas estão falando aqui. É no mercado de trabalho. Quando você precisa dar resultado, você vai estar numa discussão, né? Lá, numa discussão de criação, ou da tua empresa. Exato. Daí eu falo assim, a mulher agora, e ela vai perder o quê? A fala, que é o que estão lutando, né? Não, e isso é horrível em várias frentes. Mulheres sabem que às vezes na TPM vai ficar mais sensível, vai ficar mais irritável. E aí, eu sou mulher, eu não posso falar isso. E eles vão contra a verdade, eles vão contra tudo, vai ser um grande problema. Isso não diminuirá em nada os 84 mil estupros que nós tivemos registrados. Agora, reduzir a maioridade penal, como para aquele caso lá do Rio de Janeiro que nós vimos, que o próprio delegado colocou que o menor é o mentor, aí não, né? Aí é punitivismo demais. Então, eles querem criminalizar tudo em relação ao discurso e permitir ter dó em tudo que realmente afeta a vida das pessoas, saidinha e etc. E os políticos, né? Os políticos de esquerda, muitos têm declarações horrorosas em relação às mulheres. O próprio presidente da República. E aí? É misoginia, não é? Tá ridícula essa situação. Mas e aí as direitas feministas? Por exemplo, a Damares, a Michele Bolsonex. É tudo feminista. Onde está? É tudo dessa... Não é? E onde é está? tudo dessas Onde leis. Inclusive, a proposta de lei é da Damares. feita por um... Não é Damares. Não é Damares. Não é um Damares. cara do PL, se não me engano. Não, eu sei, mas a Damares é de direita, correto? Sim. O cara de direita é de direita. Sim. Ele tem que... A primeira coisa é a liberdade de expressão. Ele tem que pegar o projeto e falar, ó, Claro. isso aqui, Lógico. tal, a gente vai ser contra e tchau, pessoal. Então, mas o que explica a direita ter votado a favor desse projeto em anos de eleição, na minha visão, é justamente com medo de perder os votos femininos. Eles têm medo de perder os votos femininos, mas assim, no meu lugar de fala. Eu não acho que é isso. Eu acho que tem muita mulher que está irritada com isso. A gente não precisa de ser tão podada, às vezes, sabe? É quase como se a gente fosse um negocinho ali, vamos cuidar. Mas aonde precisa cuidar? Na segurança pública, na situação de violência sexual, em várias e várias situações. E, mais uma vez, este governo falou com as mulheres, teve todo um discurso. O Bolsonaro odiava mulheres, o Bolsonaro isso. Pessoal, temos apenas uma ministra no Supremo Tribunal Federal, que é uma mulher. É menos do que tínhamos no governo de Jair Bolsonaro. Das 3 indicações, as 3 indicações foram homens. Sim. Mesmo com mulheres mais competentes, muitas vezes. Até o ponto de indicar um advogado que foi o advogado do processo. Então, tá difícil dizer que são contra a misoginia. Será que são mesmo? Ou é em casos específicos? Por exemplo, vocês duas que são mais da parte da direita, eu imagino que vocês só recebam elogios das feministas de esquerda, né? Mas não só das feministas, tem muito homem no direct que desce, né? Fala todo tipo de barbaridade que você pode imaginar. Mas essa lei pegaria de mulher para mulher? De mulher para mulher, pegaria. Pegaria também. Então, mas espera lá. A linguagem de Twitter, dessas coisas, é uma linguagem chula, correto? Sim, lógico. É uma linguagem que isso aí não é na vida informal, real. é informal. Não, a vida real não tem essa linguagem. Ali é uma, sei lá o que é aquilo lá, é uma coisa meio maluca, não é isso? Não é na vida real. As pessoas estão né? sensibilizadas com isso. Mas, por exemplo, aqui, lá no Morning Show, né, teve aquela influencer, a esquerdogata. Ela apareceu, eu ri de uma piada que era, ela não é gata. Não achar alguém bonito deve ser um direito seu. Acredito eu que ainda não existe essa obrigação legal. Ela foi lá, fez um vídeo pedindo pra bater, um monte de gente foi me chamar de fraquejada. E aí? Não é misoginia se for com uma mulher de direita? Não. Então, com mulher de direita pode chamar de burra, com mulher de direita pode fazer o que for. Agora, quando é com outras, aí tem uma reação totalmente diferente, assim. É muito ridícula, é muita hipocrisia. O foco, muitas pessoas falaram que o foco era criminalizar o discurso de Red Pill, que é as pessoas, né, os homens que não gostam de mulheres, que evitam mulheres, e tem esse discurso, eles não praticam nenhum tipo de violência física, mas eles têm um discurso anti-mulheres, e era justamente criminalizar esse tipo de coisa.
É igual... Então, Machosfera. Pois não. Não, é igual a injúria religiosa. Machosfera. Eu gosto dos nomes. Machosfera. É igual a injúria religiosa. Só pega... O cristianismo, ele vale tudo. Mas Vale, pode em fazer qualquer outra vertente, aí é injúria religiosa. É igual às mulheres de direita. Pode Mas mandar bala. exatamente. Tem a Mônica, e a Mônica Salgado, que acompanho, gosto demais dela, admiro bastante. Se você for ver os comentários, são várias pessoas te atacando. Barbie fascista. Pô, Na gostei faculdade... desse. Barbie fascista. É a Na loira, faculdade, o meu apelido lá na USP era Barbie fascista. Putz, na USP, hein? É porque você é linda. difícil. Não, eu acho ótimo, eu me apresentava. Então, assim. mas aí veja só a situação que você que essas leis colocam o homem. Porque o homem não pode ser... O homem tem que ser viril. Minha avó falava isso. Machão. Alan Reed. Minha avó falava, meu neto, você tem que ser viril, seu merda. Vai ser frouxo. Você tem que ser viril, você não pode ser frouxo. Só que na lei para pegar 5 anos, por exemplo, se você chegar para uma mina e falar para ela que ela é feia, é misoginia. Porém, se você chegar para ela e falar você é linda, é assédio. Você chama do quê? Então, o cara tá fudido. Tem saída. Porque ele não tem saída. Não pode- É pra calar a boca do cidadãozinho. Por isso que Olha não, o que vocês Eu quero ver o que vai acontecer com as músicas. Com as músicas. Culpa do Zuzu aí. não pode ter Você esse entendeu? tipo de censura, porque Você entendeu, a Delari? liberdade de expressão tem que Mas vai reinar, transar. gente. Não pode ter nenhum tipo de impedimento de falar alguma coisa. Palavras não machucam. Palavras são só palavras. Tem que ter... A verdadeira liberdade de expressão é também a liberdade de você ofender. Então, mas isso é ditadura. Por quê? Porque a ditadura, a ditadura e a censura, elas estão lado a lado. Eles querem calar a sua liberdade de se expressar, de falar se é lindo ou se é feio. Você é feia. Pô, puta cara mal educado, não quero mais conversar com esse cara. Se Não é dane um esse crime, cara. é só uma opinião. Sim, mas você não pode fazer isso porque isso é criminalizado. Disfarçado de uma coisa boa. É isso. Imagina é uma isso, conversa, é Emílio, isso de aí. WhatsApp, numa briga, numa discussão que você está tendo com uma namorada, você falou alguma coisa que pode ser ter um entendimento que é misoginia e às vezes é uma discussão, que você está num... Pode ser criminalizado? Pode, assim. Na rede social, no WhatsApp, você pode ser... Uma coisa que a vereadora do PT me chamou muita atenção, além do fato que ela decidiu ir para um programa de TV sem ler uma lei que ela ia defender, foi que ela não sabe me explicar o que isso pode e isso não pode. E ela falou assim, nós temos que criminalizar o que é crime. Nossa, que coisa boa. Olha, parece que se é crime eu não preciso criminalizar, mas além disso, quando eu perguntei, mas o que eu fiquei cobrando, ela não tinha lido, ela falou, isso vai depender do contexto e do desembargador. Não, essa é uma pessoa eleita, Emílio. Vai depender do desembargador. Primeiro, Ela faz não lei. chega. Meu Deus. Essa mina faz Ela lei. faz lei. Ela Não faz chega lei, do essa desembargador mina. de primeira. Imagina que um juiz vai achar isso misógino. O outro vai achar isso misógino. E, de repente, vai virar um emaranhado de problemas gigantes do que é e não é e de quem está sendo julgado. Nós vemos hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que determinadas visões mudam por alguns fatos. Alguns desses fatos são contextos e pessoas. Então, fica uma situação complicada. Ontem o ministro Gilmar Mendes falou bastante contra situações de vazamento, absurdo, né? Uma mulher exposta ali e etc. Abominável. No entanto, o mesmo ministro Gilmar Mendes, em votos sobre a Operação Lava Jato, justificou e até usou na argumentação questões relacionadas a um vazamento de um crime, que é a situação ali da Vaza Jato. Então, parece que em um caso dá para usar, no outro é abominável. Então, assim, nós não temos segurança jurídica no Brasil e as mulheres vão ser extremamente, assim, descredibilizadas nos espaços de trabalho por medo que o empregador vai ter de sofrer isso. Não é que ele quer ser machista, não é que ele... Não, é porque ele tem uma empresa, ele tem um funcionário, ele tem as famílias ali. E ele vai pensar que o risco não vale a contratação. É isso aí. É isso. O voto do ministro Flávio Dino ontem foi mais ou menos a mesma coisa. Se contradisse a mesma coisa que ele do inquérito das fake news. Ele praticamente descreveu o inquérito das fake news, que não tinha um começo, não tinha um fim, e falou que isso era coisa de regime autoritário. Só que, ao mesmo tempo, ele impediu a continuação da CPMI do INSS, justificando exatamente a mesma coisa. Então, ele falou,
descreveu o inquérito das fake news para justificar que não deveria continuar É uma Constituição à la carte. Vocês escolhem o que quer. Sem salada e com salada. Agora, ó, eu tenho uma novidade. Mas é gostoso. Mas, pô... Porra, é uma delícia. Você aprova o que você gosta. Porra, é uma delícia. Agora é o seguinte, até quando vai essa confusão que nós estamos tendo? Vocês que são, assim, as mulheres que vão dominar. Empoderadas. As empoderadas. Brasil. As poderosas. A gente vai ter que calar a boca, ficar quieto que nem uma... A Paulinha tá amando. É o silenciamento. A Paulinha Até quando a gente vai viver isso tudo? Não, até quando a gente vai ficar nessa insegurança? Nesse país inseguro, porra. Todo mundo tá inseguro. O cara não abre empresa, o cara não sabe o que vai ser. Contratar, não vai contratar, vou contratar mulher. Ah, não sei, agora tem essa lei agora. E se contratar vai pagar menos porque tem que guardar pro processo. Quem é a pessoa que vai? Porque parece que... O Brasil, nesse ponto, não dá para ter muita esperança, né? Ontem, eu acho que nós acompanhamos todos ali. É uma instituição muito importante. Uma Suprema Corte é algo muito importante, até porque ela valida a segurança jurídica. E quando a gente está olhando para a situação atual, nós vemos que as decisões estão mudando num fluxo muito grande. Um exemplo é direito da minoria abrir uma CPI. Por isso que o ministro Barroso ali abriu a CPI da Covid. Ontem a argumentação era que abrir é diferente de prorrogar, porque não está na Constituição. No entanto, o regimento é claro que deveria ter instaurado, prorrogado. Está a palavra automaticamente. Mas eles se furtaram de tomar essa decisão e não seguiram a decisão ali do ministro André Mendonça. Mas reforçaram que é importante que o direito da minoria, nesses casos, seja instaurado. Há 2 semanas, o ministro Zanin, num pedido do Hollenberg, deputado federal lá do deputado distrital do Distrito Federal, fez uma solicitação de omissão em relação a uma CPI, que é a do Banco Master, que tinha as assinaturas. Naquele momento, o ministro Zanin não viu a omissão ali, não deu prosseguimento e disse: resolvam. Então, espera. Em uma é direito, na outra não é. Está tudo muito confuso e a gente não tem um caminho de solução. Precisamos nos ater mais às leis e à cátedra do que quem é a figura ali, o que está acontecendo, contexto, política e várias outras situações. Tá aqui, ó. Em relatório final, CPMI do INSS pede prisão preventiva de Lulina. Fake news aí, velho. Relatório final. Relatório final, velho. Vai ou não vai? Aí, urgente. CPI do INSS pede prisão preventiva. Agora vai votação para tarde de hoje. A oposição vai fazer... os governistas irão fazer também um novo relatório também para acusar Bolsonaro de estar envolvido ali no INSS, porque... estão dizendo que foi no governo Lula que tudo foi descoberto. Então, é o governo Lula que está defendendo... Ué, e por que não deixou continuar aí, né? Interrogação. Essa interrogação e não tem resposta. Inclusive, exclusivo. Hoje a oposição vai apresentar uma notícia crime aí está sendo montada em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Por quê? Porque a oposição alega que quando ele usou determinados termos e fez aquelas acusações que o vazamento teria partido dali, isso não é uma questão validada. Então, que ele teria cometido difamação, calúnia, atacado a outra casa. Mas vamos nos lembrar que no passado, quando parlamentares fizeram também acusações em relação ao Supremo Tribunal Federal, isso foi um ataque institucional. Isso era uma questão de democracia, ataque das instituições. Mas quando o ministro, num voto, e foi um voto forte, condena e joga a culpa para os parlamentares, Emílio, que estão na CPMI ali... Aí não é um ataque institucional, não é atentado à democracia, descredibilizar assim aqueles parlamentares. Então, vai acontecer hoje aí, já tive informações aqui da oposição, as assinaturas estão sendo ali vistas pelo líder da oposição, o deputado Sóstenes, e vários outros já se disponibilizaram a assinarem, estavam lá e viram Gilmar falando ao vivo. Ô Delari, dá um ovo de Páscoa para as nossas... Acabou, a Paulinha já levou. Eu vou dar metade, a minha metade? Isso, dá. Para as mulheres. Não vou dar metade. Eu ganhei. Você ganhou? E aí, vai ou não vai? Deixa eu só, vou passar aqui. Você tá lá na Oeste. Sim, tô na Oeste, de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, no Oeste com elas. Oeste com elas. É você? Eu, Adriana Reide, Marina Helena e a Julie Milk. Julie Milk. Julie, a Julie é do Rio, né? Sim, ela é do Rio, mas ela vai se mudar para São Paulo para ficar presencial conosco. Boa, ela já veio aqui também. A Jazz é nossa.
Não é Jazz? Sim, 100% se A Jazz, um dia eu quero entrevistar a Jazz. Não quer. Especial Não, Jazz. eu quero fazer um especial Jazz, contar a história. Porque aqui ninguém conta a história de ninguém. É, eu A tenho Jazz- ótimas histórias da USP. A Jazz, ela tem muita história, porque a Jazz é de Goiânia, não é, Jazz? Sou de Goiânia. E Muito ela, orgulhosa. Eu sou de Goiânia. E ela é campeã de debate. Opa, E ela é, tem argumento. Ele é melhor do mundo. ela é Eu campeã sou de campeã. debate, ela tá no Morning de manhã. E eu gosto quando ela pegou a canhoteira lá. Jogou na curva. É, Pegou a entortado. canhoteira. A canhoteira tinha um negócio assim, petista até a morte. Não? Como é que era? Tinha um boné ali. Tinha, né? Várias fotos do presidente. Ela com o Lula abraçada, não sei o quê. E ela falava assim, então e o inciso 2 da lei, não sei o quê? Ela falava, o feminicídio mata mesmo. Você odeia a mulher, você e o Nicolas. Meu Mas Deus. não. Colocou o Nicolas já. É O porque... cara nem tava. Ela começou a falar, o Nicolas bloqueou ela. Nicolas, desbloqueia essa... Ela tá triste, eu entendo, ela gosta do seu conteúdo. Começou a atacar o Nicolas Emílio porque ele bloqueou ela nas redes Só sociais. falta falar que é misoginia Lógico bloquear que é. também. Agora vai ser. Então, mas por que a pessoa associa isso? Né? Porque eu acho que eu ganho todas as discussões. Lógico, seu Eu chefe. vejo aqui. Sabe por quê? Seu chefe. Não, porque eu não discuto. E você manda embora. Eu não discuto. Se você quiser ganhar todas as cumpra-se. discussões, você vai embora. Começa uma discussão, você vai embora, você ganha todas as discussões. Deixa a pessoa falando É sozinha. uma boa. Agora, tem uma coisa. Toda vez que você vai discutir isso com um cara de esquerda, ele fala, então você detesta a mulher, né? É isso, você quer que todas as mulheres morram. Não é isso? Eles usam o exatamente método de isso. colocar palavra nos outros ou julgar os outros. Não, é ad hominem, né? Não julgar o que a pessoa está falando, e sim a pessoa. Não, e ela ontem fez um gesto muito engraçado que foi: o Nicolas não sabe a realidade do que é ser uma mulher e falou disso, ele não passou pela vida de uma mulher. Eu pensei, nossa, tem outro lugar que esse argumento se encaixa. Só que nesse não se pode fazer. Então, as pessoas, elas estão muito chatas, porque tudo que você fala, você é uma coisa. Não, sou realista. É. Bom, eu só conto com a minha audiência. É isso. A minha audiência me entende. A minha esposa não me entende. Não. Me acha um merda. Sim. Os Mas, meus amigos, Seus motivos. os meus amigos, eu chego na sala, todos saem. Por que será? Parece que chegou Hã? Você já É percebeu? um vorcaro. É um vorcaro. O Vorgara eu não conhecia ninguém. O cara é um vorcaro. Eu entro na sala, sai todo Ninguém mundo. quer tirar sai uma pela foto sala. com você. Ninguém. Não tem teu contato. Mas a minha audiência... aniversário, ninguém... Mas a minha audiência... Não te deixa minha... só. Muito obrigado, viu, gente? Tá aqui, Muito ó. obrigado. ó. Aqui o Lito que não deixa Rafael mentir. Matos, o Bonitinho. Rodrigo Rafael, a Marilene Santos, ó, me desejando um fim Tá de semana, vendo? Emílio. Você é o máximo. Ó. Rodrigo Leite, Emílio, você é tão lindo. Muito obrigado. Carlos Cardoso, olha, Emílio, eu te adoro. A Isabel Trevisan. Paula Camacho entende e é humilde. Olha só. maravilhosa. Foi pra você. Obrigada. Tá vendo só? Até porque se ela criticasse, podia dar misoginia agora. É, ó, É cuidado, isso aí. hein? Vanderlei Carvalho, Emílio, você é demais. O Caio 478. 478, Ai, tá na Emilinho, hora. como você é bom. Muito obrigado. Pessoal de São Manuel. Opa, caravana de São Manuel. Ah, o pessoal de São Manuel, agora que eu Ô, vi. seu Manuel. Os pessoal de São Manuel Só me fez a adoram. estátua. É a estátua do Emílio lá. São Tem uma Manuel, estátua. em Cabeçudo. Em São Manuel do Paraíso. São Manuel, terra de Tonico e Tinoco. Não é Quando isso? chove, fica Quando ali. chove, São Manuel do Paraíso, quando chove, fica ali. Ah, igual o isso, cabelo do Sam. O que foi, ó? Vamos nessa? Bora? Você tá louco pra ir embora, né? Lógico, você Sextou, não? pô. É, eu tô eu ligado. sou sincero, pelo menos, não aguento mais. Mas vamos nessa. Já me ferrei aqui, esse É. final de semana, já foi tudo por água abaixo. Você vai passar o final de semana Passar com o final de semana com eu, Meio ovo e um samidana. meio ovo. Meio ovo e um vinho. Com esta palhaçada eu vou embora. Eu e meio. Tchau, pessoal. Valeu. Vai lá, faz o break. Obrigado, gente. Obrigado. Coloca aí. Obrigada, coloca gente. a Jess. Coloca as redes aí. Coloca a da Paula Camacho Boa também. da tela. Jess Peixoto. Siga ela, é muito bom. E a zona de polêmica também, da nossa querida Paula Camacho. Obrigado. Vamos lá.